fome. Se você está sem, porque às vezes acontece de estar sem, diga pela fé, amém. Eu quero. Vem em mim, Senhor. Diga, irmão, vamos, vocês estão muito... Acho que é o calor, né? Vocês estão meio desanimados. Diga amém. Diga alguma coisa. Nós estamos numa série, irmão, chamada Fundamentos. E nós estamos falando há 2 domingos, né? Esse é o terceiro. Sobre os fundamentos da fé. Sobre aquilo que é os entendimentos básicos da fé cristã. E como eu disse por vezes, vou mais uma vez repetir. Tá soltando lá já? Glória a Deus. Quando nós falamos daquilo que já sabemos, muitas vezes nós percebemos que não sabemos. Posso ouvir um amém? Quando eu falei de evangelho, você não entrou no lugar de cara. Parece que eu entendia meio diferente as coisas. Pelo menos alguma coisa. Ou para alguns, quase tudo. Sim ou não? Porque quando nós tocamos em fundamentos, nós começamos a compreender que às vezes sabemos as coisas de maneira tão superficial que não usufruímos e não desfrutamos delas no Senhor. E também quando nós falamos de coisas que nós já sabemos, nós aprofundamos as raízes do nosso coração, os fundamentos do nosso coração. Nós acabamos ficando com a fé mais firmada, por estar repetindo e ouvindo aquilo que já é conhecido por nós. Posso ouvir um amém? E nós estamos falando a respeito disso, de assuntos que são muito relevantes para a nossa caminhada de fé. É difícil você sistematizar a Bíblia a ponto de dizer que um assunto é mais importante do que outro, mas fato é que fundamentos, irmãos, tem que ser coisas vivas ao nosso coração, claras ao nosso coração, a ponto de que a gente possa pregar o Evangelho e a palavra do Senhor por onde passarmos, de maneira clara e objetiva. Muitos de nós não pregam o Evangelho porque não conhecem o Evangelho. Sim ou não? Não vou falar amém porque amém é evangélico, né? Essa minha fala não ficou tão boa de ouvir, né? Mas sim ou não? Sim, irmão. Muitas vezes não falamos porque não sabemos. Apenas desenvolvemos algumas coisas. Existe eu até queria falar isso semana passada, onde nós falamos nos últimos 2 domingos sobre o Evangelho. Existe uma frase, quem aqui conhece essa frase? Pregue o Evangelho o tempo todo. Se possível, ou se necessário, use palavras. Quem conhece essa frase? Levanta a mão. Essa frase é famosíssima. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Quem conhece? Irmão, pelo amor de Deus, você conhece? Levanta a mão, em nome de Jesus. Poucos ainda. Essa frase é de Agostinho de Hipona, né? Pai da igreja, né? Um dos primeiros homens que desenvolveram a igreja depois dos apóstolos. E ele tinha essa frase, mas essa frase ela não é algo totalmente bíblico. Porque o Evangelho, ele é o quê? Uma boa notícia. E não um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia e não um comportamento. Então eu preciso pregar o Evangelho usando palavras, porque ele é uma notícia e não uma maneira de viver. Faz sentido isso para você? Quando essa frase é daqueles que nunca pregam, por quê? Porque não sabem. Daí eles vivem uma vida moralmente correta e dizem que estão pregando o Evangelho. Moralismo não é santidade, moralismo não é Evangelho. Quem aqui conhece pessoas que vivem, às vezes, mais corretamente do que você e nunca pisaram numa igreja na vida? Quem conhece? Eu conheço. O cara vive, o cara é top, mano. Pai de família, bom pai de família, casado, nunca adulterou, com a família bonitinha, legalzinho, né? Às vezes, né, ele toma uma cervejinha só no domingo para dar aquela clareada na mente, coisa nada, mas é uma pessoa íntegra, correta, não deve, quem conhece? Então, isso não é santidade, isso é moralismo. E muitas vezes nós achamos que o Evangelho é um moralismo. Então eu vivo correto e eu prego o Evangelho vivendo correto. Não, irmão, o Evangelho é uma notícia, eu preciso anunciá-la. Preciso falar dela. Uma notícia não se mostra por movimentos e por modo de viver. Ela é contada por meio de palavras. Então muitas vezes nós não contamos porque não conhecemos, não sabemos. E enfim, então nós estamos falando, né, essa é só a introdução de hoje, a respeito de fundamentos. E hoje eu queria falar sobre um próximo fundamento. Talvez, muito provavelmente, eu gaste o culto de hoje e o próximo para falar desse fundamento, que é, coloca lá para mim, Alisson, ou Felipe no caso. Enche mais para nós lá. Não, só coloca. Então. Repita assim comigo, reino de Deus. Todos nós já ouvimos falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um assunto totalmente central nas Escrituras. O reino de Deus é algo de muitos assuntos, à semelhança do próprio Evangelho, muito relevantes em toda a história bíblica. O reino de Deus era a palavra mais falada da boca de Jesus. Você não vê Jesus pregando outra coisa a não ser o Evangelho do reino, do reino, do reino. Você vê Jesus por vezes contando parábolas
dessa seguinte maneira: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus, para entrar no reino, uma vez, eu já vou falar um pouquinho mais disso, Nicodemos chega para Jesus e fala: Jesus, como eu alcanço a vida eterna? E Jesus diz: para você entrar no reino, o vocabulário de Jesus sempre falava a respeito do reino. Então o reino, irmão, é um dos assuntos primordiais nas Escrituras. O reino de Deus, ele é um assunto completamente e diretamente ligado ao Evangelho. Posso ouvir um amém? Falei de Evangelho, podia muito bem continuar falando de Evangelho parte 3, agora falando sobre reino, porque é um assunto muito dentro da mesma notícia do Evangelho. Você vai ver a Bíblia falar, por exemplo, do Evangelho da graça, foi o que falamos nos últimos 2 domingos, principalmente semana passada, amém? E nós ouvimos também a falar do Evangelho do reino. Então a graça, quando nós falamos de Evangelho e falamos de graça, a graça ela toca na minha condição, que falei domingo passado, mas o reino, ele toca na minha posição, no lugar que eu estou diante de Deus. Eu era morto por causa da graça, agora eu vivo, amém? E agora por causa do reino, eu sou transferido de posição, mediante ao sacrifício da cruz, porque toda a história é a mesma, mas hoje eu quero me atentar para aquilo que a Bíblia fala a respeito do reino de Deus. Está fazendo sentido até aqui para você? Irmão, olhe para mim, deixa eu abrir um parênteses aqui, voltar para a introdução. Eu sei que às vezes é bastante informação que a gente fala num domingo à noite. São assuntos que até nós tratamos ano passado no mês de discipulado, de maneira, claro, muito mais profunda e com discussões mais longas. Mas entenda algo, irmão, a pregação do Evangelho, ela fala de entendimento. E eu preciso que você entenda isso. Para que você uma hora não chegue e fale: nossa, cara, eu queria aquele culto que eu tinto, tá ligado? Que eu queria tintir. Eu queria tintir um pouquinho mais, Davi. Quem aqui gosta de tintir? Eu gosto de tintir. Que delícia. Sentir a presença, irmão. Sentir o toque. E muitas vezes nós entramos e vivemos disso, mas o Evangelho e a mensagem das Escrituras e a mensagem pregada, ela precisa trazer compreensão, entendimento. Às vezes nós temos que parar de sentir e primeiro entender, para depois sentir. Quem aqui conhece, você sabe muito bem do que eu estou falando, daqueles irmãos, e falo isso de maneira com compaixão, não crítica, que eles sentem, mas eles não entendem nada. Aí eles sentem a presença, entre aspas, e um dia eles sentem a vontade de pecar e eles vão lá e pecam, porque eles vivem de sentir. Sim ou não? E o Evangelho não é sentir, o Evangelho é entender. Não estou falando de fazer faculdade de teologia, estou falando de entender a mensagem. E por isso que nós estamos gastando pregações aqui com bastante robustez, para que você entenda a mensagem. Eu posso ouvir um amém? Jesus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos deixou o quê? Um livro. E livro fala de leitura, de compreensão, de interpretação, de entendimento. Ele podia deixar para a gente só uma vela, para a gente acender e sentir. Acenda a velinha todo dia e você vai sentir. Irmão, sentir é bênção. Eu gosto de sentir. Por isso que nós temos aqui terça e quinta oração para sentir com entendimento. Não sentir por sentir, sentir com entendimento. Posso ouvir um amém? Por isso que todo dia eu sento na minha sala, coloco um upper room com a minha Bíblia e lá eu sinto. Mas aqui é o ambiente de nós entendermos, para durante a semana você sentir, a partir do que você entende. Faz sentido isso para você? Abrir um parênteses aqui bem longo, para poder, enfim, amém Jesus. Então vamos falar sobre o Evangelho do reino, ou melhor, vamos falar do reino. O reino era a mensagem central na pregação de Jesus Cristo. Jesus falava, tudo que ele falava era a respeito do reino. Mas vamos entender, o que é o reino de Deus? O que é o reino? Eu me lembro uma época, quem é mais antenado há alguns anos vai lembrar disso, de uma época que se estourou a folia do reino. Agora é pelo reino, que o reino ele era algo que se levantou contra as denominações. Então não, eu não sou mais das denominações, eu sou do reino. Então a galera que frequentou muita denominação, o que é a denominação? Igrejas como Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, não estou falando delas como crítica, eu estou falando do que acontecia, elas são denominações. Aí a galera saía das denominações, agora é reino, então chega de denominações, reino. Compreensão completamente errada, as denominações fazem parte do movimento do reino, posso ouvir um amém? Mas surgiu isso aí, então o que era o reino? Era a galera que saía das denominações, abria uma igreja, pintava a parede dela de preta, qualquer coincidência não é sobre isso, posso ouvir um amém? Pintava a parede dela de preto, eu já falei que a gente só é estiloso, não é que a gente é essas paradas, a gente só é estiloso, posso ouvir um amém? Brincadeira. Mas pintava a parede preta, aí tirava o púlpito de acrílico, quem lembra do púlpito de acrílico? Tirava o púlpito de acrílico,
e colocava um latão e um adesivo da igreja na frente. Agora é reino. Quem já viu isso acontecer? Levante sua mão. Isso é reino, irmão? Não. Isso só é uma maneira de fazer o ambiente de culto. Nada mais do que isso. Pode ser boa se você chamar que isso é reino, daí vira bobeira, vira folia. Mas isso não é reino. Isso é só uma maneira de mudar as coisas. Se é necessário ou não, é outra discussão. Mas isso não é o reino. E uma outra interpretação a respeito do reino, essa um tanto mais teológica agora, né? Sem folia. Um outro entendimento equivocado a respeito do reino é quando entendemos que o reino é o céu. E muitas vezes essa compreensão ela vem a partir de uma leitura bíblica iniciada no Evangelho de Mateus. Isso é algo historicamente que aconteceu por muitos anos na igreja evangélica. Por quê? Porque o cara se convertia e aí você dava uma Bíblia para ele. Estou falando agora para quem é crente velho, né? O cara convertia, você dava uma Bíblia para ele. Quem aqui se converter ganhou uma Bíblia? Ninguém ganhou. É bastante gente, vocês estão bem, né? Sandra ganhou. Eu não me converti nunca na vida, né? Então eu sempre tive Bíblia. Eu tive Bíblia em casa, porque eu nunca me converti. Brincadeira. É claro que eu me converti. Mas que a vida inteira, né? Na igreja, pá. Mas daqui a jovem, se converteu, ganhou uma Bíblia. Aí a jovem chega pra mim, que dê a Bíblia, e fala: Davi, o que eu leio? Aí o que você dizia? Vamos lá, vamos conversar, irmão. Vocês estão meio cansadão, daí eu quero... O que você dizia pra ele? Hã? Os evangelhos? Quem aqui dizia? Começa em Gênesis. Quem dizia? Dificilmente. Por que ninguém falava para começar em Gênesis? Para não cair em Levítico. Simples assim. Porque em Gênesis caía em Levítico muito rápido. Aí dava problema. Aí o cara abandonava, porque ele não ia entender mais nada. Então não, começa no fácil. Começa em Mateus. Né? Depois a gente aprendeu João, né? Mas a moda era Mateus. Isso não era errado, isso era uma boa intenção. De gerar um entendimento a respeito da pessoa de Jesus. Da pessoa que era nova convertida. Então o pensamento não estava ruim, não era errado. Não estou falando que isso é errado. Mas isso, o cara abria a Bíblia e começou a se criar algo que ele lia. E em Mateus você não encontra a palavra reino de Deus. Você encontra a palavra reino dos céus. Então o cara começava a ler e automaticamente a igreja começou a associar reino de Deus com céu, por causa da palavra reino dos céus encontrado no Evangelho de Mateus. Só que o único evangelho que chama o reino de reino dos céus é o Evangelho de Mateus. Por quê? Tem diferença, Davi? Tem gente que faz as diferenças. Não, reino dos... Não, é tudo a mesma coisa. Mas Mateus, ele escreveu para os judeus. Ele não escreveu para nenhum outro povo gentil, apenas pensando em judeus. E o judeu, ele considera usar o nome de Deus em vão de uma maneira muito séria. Então, escrever reino de Deus, teria que usar o nome de Deus. E isso era algo que era muito... Tinha que ter muito cuidado na hora de usar. Então, para Mateus, para evitar problemas, ele escrevia reino dos céus. Porque se ele escrevesse reino de Deus como um bom escriba, ele ia escrever reino de, aí como um bom escriba judeu, ele teria que parar de escrever naquele momento que ele escreveu o reino de, ele ia ter que ir tomar um banho, voltar do banho, trocar as vestes, trocar a pena da caneta que ele usava e escrever Deus. Pegar aquela pena, jogar fora, tomar banho, trocar de roupa e continuar escrevendo. Por quê? Porque era assim que eles tratavam o nome de Deus. Interessante, não? Então, para não ter todo esse trabalho e facilitar, ele escrevia reino dos céus. Mas ele estava falando do reino de Deus. E isso trouxe uma compreensão que o reino de Deus é o céu. Então, automaticamente, falando de uma maneira assim bem simplista, irmão, a gente entendia que a gente se convertia, começava a ir na igreja, fazia tudo certinho para ir para o céu, que era o reino, aonde Deus está. Está totalmente errado? Mais ou menos, mas quase tudo sim. Tem alguma parte ou outra que está certo. Mas o reino, ele não é o céu. Até porque Mateus escrevia reino dos céus. Ele não escrevia reino no céu. E isso é português básico, sim ou não? Reino dos céus não é o mesmo que reino no céu. Então o reino não quer dizer que o reino fica no céu. Por exemplo, está aqui o Valdecir. É o Valdecir de Paula Freitas. Não o Valdecir em Paula Freitas. Qual que é a diferença? Que ele vem de Paula Freitas. Ele sai de Paula Freitas e ele se locomove até onde eu estou falando, Valdecir de Paula Freitas. Se eu falasse Valdecir em Paula Freitas, significaria que ele está em Paula Freitas. Mas o reino não é no céu, ele é do céu. Ele vem do céu. Ele vem de uma realidade celestial, mas ele não permanecerá no céu. E ele não é com o objetivo, e ele não existe com o objetivo de ficar no céu. Isso faz sentido para você? E o que eu quero dizer com tudo isso para você? Que o centro da vida cristã não é ir para o céu.
E o centro da mensagem do reino não é ir para o céu, porque Jesus nunca disse que você ia para o céu. Posso ouvir um amém? É confuso um pouco para você? Não? Já sabe tudo? Tá legalzinho? Um pouco é. Davi, se eu morrer hoje, eu vou para onde? Eu não vou entrar nisso, senão é outra pregação. Mas você vai ao céu, no lugar onde Deus está. Mas a salvação em si, ela não tem como objetivo te levar permanentemente para o céu. Só fazer um desenho aqui, irmão, para você entender legal. Gente que é crente mais velho tinha essa imagem na cabeça. E por isso que era muito difícil fazer essa criaturinha aqui e ficar na igreja. Porque ele pensava, poxa, eu tenho que deixar de fazer um monte de coisa para quando eu morrer, eu ficar numa nuvem cantando uma música. Sim ou não? Com uma roupa de batismo, que já é feia pra caramba. Eu vou passar a eternidade inteira com essa roupa feia, cantando uma música que eu nem gosto. Porque vai ser com harpa, né? E deve ser bem chato. Tipo música clássica, né? No céu não vai ter rock, vai ter música clássica. Era assim que a gente pensava, irmão, sim ou não? Por causa de toda essa falta de entendimento a respeito de algo que é grandioso, chamado reino de Deus. O reino não é o céu, o reino não é a igreja do tambor, isso não tem nada a ver. O reino é uma realidade que precisamos entender. O reino, irmão, por isso que, cara, eu estou tentando organizar as ideias aqui para chegarmos no lugar. Por isso que para um judeu as coisas são muito diferentes. Sabe por que o judeu não crê em nós, irmão? A gente fala que a gente ama Deus, o Jeová, eles falam, da onde? Vocês nem sabem quem é Jeová, sai daí. Porque a gente fala Deus como quem fala Ave Maria. Sim ou não? Tudo a mesma coisa. Deus, Nossa Senhora, Ronaldinho Gaúcho, é tudo a mesma coisa. Sim ou não? E ele não acredita, por causa do que eu acabei de falar aqui para você. Ele olha e fala, cara, vocês não temem nada a Deus. Vocês não estão ligados. E também porque quando um judeu ouve falar de reino, ele entende algo literal. Amém? Ele entende um governo. Ele entende um reino. E a gente entende uma coisa religiosa chata por demais. Sim ou não? Fala sério, irmão. Estava conversando hoje, né, dona Linda? Igreja é chato, irmão. Sim ou não? Preferia estar vendo os Chiefs. Go Chiefs, né? Vamos Chiefs, cara. Hoje vai dar Chiefs, nem assisti a temporada, não vou nem me envolver muito, que nem é muito chatão, né, cara? Enfim, eu vacilei, cara, vacilei. Mas vamos lá. Oi? Irmão, religião, igreja, no sentido religioso da coisa, é chato. E a gente fez de tudo isso algo chato. E aí o judeu fala de reino, sabe o que ele imagina? Ele imagina o que a gente imagina quando a gente fala de Rússia e Estados Unidos. Tá ligado? Eles imaginam isso. Guerra, pancadaria, governo, poder, autoridade. Só que em respeito de alguém. Alguém que Daniel escreveu chamado Filho do Homem. Posso ouvir um amém? E pra gente é tudo uma coisa chata, religiosa. Então vamos entrar um pouquinho mais nisso. Posso ouvir um amém? Tamo junto? Você tá feliz? Não? Não tem problema. Jesus é a alegria da sua vida. Vamos lá. Abra a tua Bíblia em Salmo 103. Acabei de ler esse texto. Afinal, irmão, o que é o reino? Os Chiefs é avivamento, né, cara? Se ganhar mais, é avivamento, bicho. Tem tudo a ver com Deus, aqueles caras lá. Sério mesmo. Salmo 103. É sério? Você tá ligado ou não? Tem profecia e coisa arada? É sério? Não sabia? Depois o Arthur te fala. É sério, cara? Não tô brincando. É, bagulho pesado. É sério? Eu tô falando das coisas de Deus. Vocês acham que não, mas eu tô. Salmo 103, versículo 19. Nos céus, o Senhor estabeleceu o quê? O seu trono e o seu reino domina sobre tudo. No céu existe o quê? Um trono. E nesse trono Deus está sentado. E o seu reino domina sobre tudo. Piadinha de pastor, porque hoje eu estou bem engraçadinho hoje. O que significa tudo? O que significa tudo no hebraico? Tudo. O reino de Deus fala da autoridade e do governo de Deus que domina sobre toda a criação, céus, terra e debaixo da terra. O reino fala do domínio de Deus. Entenda algo quando você fala a respeito de reino, irmão.
O reino mostra para mim e para você que Deus está no trono e Ele governa sobre tudo. Diga glória a Deus. Diga amém. Porque isso é algo simples, sim ou não? Mas é algo que por vezes o nosso coração esquece. Porque quando a gente tem um problema, a gente esquece que Deus governa sobre tudo e sobre todos. E nada foge do seu controle. Repita assim comigo: Deus é soberano. Tudo que acontece, irmão, acontece porque Deus quer que aconteça. Deixa eu lembrar para você de um cenário. Covid 2020, março de 2020. Covid estoura no Brasil, já estava estourando no mundo inteiro, estoura no Brasil. Loucuragem. O que está acontecendo? E fecha a igreja, daí os pastores não sabiam o que fazia, porque a gente tem que fechar, mas a gente tem fé, mas a fé não está dando para o Covid é mais forte que a fé, fecha ou não fecha, live, Zoom, e YouTube, Facebook, e OBS, coisa nada. Parece que o mundo saiu do controle, sim ou não? E aí vem a pergunta do milhão. Quem mandou o Covid? Deus ou o diabo? Né? Lembra disso? Aí as lives. Aí todo mundo aqui abriu uma live. Um mandava pro outro, esse aqui disse que foi Deus. Esse aqui disse que foi o diabo. Esse aqui disse que é o fim do mundo. Esse aqui disse que não tem nada a ver com o fim do mundo. E foi. Só que a gente se esqueceu de algo. Ou pelo menos custamos a entender no processo do Covid. De que Deus sempre esteve no trono. Deus não perde o controle nunca. Deus, Ele reina sobre toda a criação. Tudo que existe e subsiste, existe porque Deus deseja que exista. Tudo que foi criado em Deus. E porque Deus criou, e porque Ele quis criar. Diga amém. Mas ao mesmo tempo raciocine comigo. Que existe um ser chamado Satanás. Apelido carinhoso, Lúcifer. Né? Esse nome não é bíblico, só para você saber, mas é o apelido carinhoso dele, Lúcifer. Quem criou ele? Aí quem é bem evangélico não consegue dizer Deus, né? Fala, não é possível. Uma vez, irmão, eu não era muito crente assim, nossa, que bênção que eu era, mas eu estava na escola e eu sempre fui de igreja, então, né, a gente tinha noção das coisas. E eu entrei numa discussão com uma colega de escola que eu fiz a bobeira de falar que Deus criou o diabo. Pra quê? A menina queria me agredir fisicamente. Juro pra você. Você tá ficando louco. Você retira essa palavra. Você tá falando que Deus é culpado do mal do mundo? Eu falei, mas então quem criou? Não sei, eu sei que não foi Deus. Eu falei, que situação, gente, me desculpa. Deus não foi você. Irmão, Satanás, até Satanás é criatura de Deus. E quando Deus o criou, Deus sabia que ele faria o que fez, sim ou não? E por que Deus fez? Por que Deus criou mesmo assim? Pergunta de criança, né? O Juliano faz essas perguntas para mim. Aí você tem que sentar horas para explicar. Mas por que, irmão? Quem tem uma resposta boa para isso? Porque é um plano, essa resposta é boa. Mas eu vou te dizer o porquê, irmão. Porque Deus sabia, sempre soube, sempre vai saber, que nada tira ele do trono. Deus sabia que ele estava e permaneceria no trono. É tipo aquele negócio. Eu permito alguma coisa acontecer porque eu sei que isso jamais toca em mim, na minha autoridade. Eu continuo dominando. Se eu quiser, eu sopro. E como diria aquela cantora pentecostal, com uma canção maravilhosa, que ela diz que se ele soprar, faz o inferno explodir. Quem conhece essa música? Quem canta essa música dele? Lauriette. A Santos ia cantar umas músicas dessas hoje. Como é que é mesmo? Essa música é fortíssima. Sério mesmo, eu acho muito legal essa música. Se ele sopra, ele faz o inferno explodir. Deus não tem problema com nada, irmão, porque Ele está no trono e permanece no trono, e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele domina sobre Satanás, Ele domina sobre as nações. E aí eu pergunto para você, irmão, para lembrar você de dias atrás, se Deus domina até sobre Satanás, e Ele tem até Satanás sobre o seu controle, que dirá da política brasileira? Que dirá da direita e da esquerda? Ele tem domínio, sim ou não? Agora me responda uma coisa no pessoal aqui. Vou fazer um corte lá no vídeo que você quer, bem pessoal. Agora você entende por que eu fui tão chato dias e meses atrás? Eu estava certo ou não estava, irmão? Não que eu estou tendo razão de alguma coisa, não é isso, não estou me defendendo. Eu estou mostrando para você, diante dessa verdade, tem como temer um governo terreno? Diante disso que eu estou pregando para você, tem como temer uma situação no mundo que acontece e não sei o que lá, tem como temer quando eu entendo que Ele governa sobre tudo e sobre todos.
E ele estabelece reis, e ele abate reis. Deus não fica nervoso, irmão. Deus não fica preocupado. Deus não fica perdido, porque rolou Covid. Meu Deus, quem que foi? Chinês desgraçado, eu não vi. Eu fui tomar uma coca e não vi o que o chinês fez. Irmão, Deus não é assim. Ele tem tudo sob o seu domínio. E o reino fala, e eu estou sendo bem enfático nisso para você entender, que se você colocar a sua vida em Deus, independente da situação, Ele tem domínio e tem controle sobre toda a tua vida. Basta você confiar nele e colocar a sua vida nele. Independente da situação, um casamento totalmente rachado, quando Deus passa perto e coloca o dedinho, Ele constrói e edifica todas as coisas necessárias. Uma enfermidade, por mais pesada que ela for, por mais trágica que ela for, um toque do Senhor traz a cura necessária, porque Ele não perde o controle. Esse final de semana, Isabel foi lá na casa da minha cunhada, Anelice. E a Anelice mudou de apartamento e agora ela tem a janela para a rua. E a Isabel foi lá, e eu fiquei muito mal. Eu falei, cara, e eu orava, falei, Deus guarda aquela janela. Falei, Anelice, por favor. Levei o Juliano junto, falei, Juliano, gruda na Isabel, cara. Porque eu pensava na janela. E a Isabel decidiu dormir lá. Deixa, é a janela. E eu de noite falei, meu Deus, é a janela. E eu pensando nesse texto, porque eu já estava preparando a mensagem, falando, Deus, o Senhor tem domínio. Irmão, de fato, Ele tem domínio sobre tudo. Nada acontece com a tua vida que Deus não permita. Irmão, você tem que se animar com essa notícia, cara. Eu podia parar aqui agora. Sim ou não? Porque entender isso muda a minha vida. A Bíblia fala, irmão, e acho que eu vou chegar nesse texto em algum momento aqui, que por mais que eu me esforce a cuidar da minha vida, eu não consigo aumentar um côvado do curso da minha vida. O que é um côvado? Eu fiz assim com o braço, porque um côvado é o tamanho do cotovelo até a mão, é o tamanho do antebraço. Dá o quê? Não dá meio metro, talvez? Isso é um côvado, e Jesus disse no Sermão do Monte, que por mais que eu me esforce em cuidar da minha vida, eu não aumento um côvado no curso da minha vida. Irmão, isso aqui é muito louco, sim ou não? Porque eu posso cuidar da minha saúde, academia, coisa e tal, e trabalhar que nem um louco, ajeitar tudo. Se Deus decidir me levar, Ele me leva a hora que Ele quer. E isso não vai fazer com que eu aumente o curso da minha vida. É tenso, né? Dá vontade de abandonar, mas não se deve abandonar. Não é sobre isso. Porque Ele usa o teu esforço para fazer com que a tua vida chegue em algum lugar. Enfim, essa discussão é para outro momento, né? Mas eu quero que você entenda a soberania de Deus. O domínio de Deus. Falamos semana passada e semana retrasada sobre salvação, sobre evangelho. O Senhor é quem desperta o pecador ao arrependimento, e é Ele que muda o pecador, mais ninguém, é Ele que faz. É uma obra única dEle, porque Ele é soberano. E o reino de Deus fala sobre o domínio de Deus. Irmão, tenha isso no teu coração, que Deus governa sobre tudo, que Deus nunca ficou nervoso, que quando Adão pecou, Ele não ficou assustado. Não acredito. Não acredito. Meu Deus. E tem gente que faz uma cronologia bíblica um tanto quanto equivocada e acaba dizendo assim, né, que Satanás pecou e depois Adão pecou, né? Deus ficou devastado. Todo mundo que eu gosto peca. Que situação? Não, irmão, não é, Deus não é assim. Ele sempre teve o domínio. Diga glória a Deus. Repita comigo. O reino fala sobre o domínio de Deus. Outra coisa para aprendermos sobre o reino de Deus, Ele é eterno, presente e vindouro. O reino de Deus, Ele é eterno, presente e vindouro. Repita comigo, o reino de Deus é eterno, é presente, mas também é vindouro. Então o reino de Deus, ele toca nesses três aspectos, dentro desse domínio do Senhor, como o salmista escreve no Salmo 103. Esse reino, essa dinâmica da majestade de Deus, ela toca a eternidade. O que é eterno? Sempre existiu e sempre existirá. Ela fala da atual era que estamos, do presente, mas ele também fala de algo que ainda virá e se manifestará. Então o reino, ele é eterno, ele é presente, mas ele também é vindouro. Mas antes de nós entrarmos nesses três aspectos, principalmente nos dois, eu quero que a gente entenda um pouco mais sobre a dinâmica bíblica na fala a respeito do reino, para entendermos esses dois aspectos, o reino presente e o reino vindouro. Então eu queria contextualizar você um pouco, para você entender essa dinâmica bíblica a respeito do reino. Está fazendo sentido até aqui? Muito confuso? Depois escuta de novo lá e me faça perguntas, aí eu te explico. Mas vamos entender esse contexto. Abra a tua Bíblia em Gênesis.
Da mesma maneira que nós falamos do Evangelho e viemos ao início, para entender o reino, nós temos que vir ao início. Porque sem vir ao início nós não entenderemos. Gênesis capítulo 1. Irmão, olhe para mim. Vamos lá. Hoje, para entender, precisamos contar historinhas. Mas essas historinhas são bem legais. Vamos lá. Deus governa sobre tudo. Deus está no céu. E Deus, Ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre irá existir. Pergunta de criança, quem criou Deus? Então, Deus não foi criado. Porque Deus não é substância criada. Ele é. E Ele permanece. E o reino dele é eterno, então sempre existiu. Então Deus estava em sua majestade. E Deus decide fazer alguma coisa. Deus decide fazer algo. E nesse algo Deus decide criar céus e terra. Onde que Deus estava antes disso, irmão? Só na Nova Jerusalém, perguntando para ele. Essa eu não sei te responder. Eu sei que no início, e é o tanto... E só mais um parênteses, irmão, porque eu gosto de falar bastante coisa. A Bíblia, ela nos conta essa história. Fora dessa história, não tem como entendermos. Por isso que nunca entenderemos a grandeza de quem Deus é. Nós podemos entender a história que Ele nos deixou. Posso ouvir um amém? Então onde que Deus estava antes? Não sei, estava Ele, o Pai e o Filho. Ou melhor, o Pai, o Filho e o Espírito. Aonde? Sentado no quê? Fazendo o quê? Essa eu não sei te responder. Mas no início a Bíblia fala que Deus decide fazer algo. Na sua eternidade Ele decide fazer algo. E Ele cria céus e terra. E a Bíblia fala que nessa criação de céus e terra, se você for lendo você vai entender algo. Céus e terra, no início, não havia separação. Era uma única realidade. Deus cria duas dimensões, céus e terra. Só que no início, essas duas dimensões, elas estavam em um mesmo contexto. Céu e terra estavam juntos. Céus e terra eram o mesmo lugar, em duas dimensões. Duas realidades, uma espiritual, outra física, mas as duas convivendo juntos. Estamos juntos até aqui? E Deus cria essa realidade. E dentro desse contexto, Ele faz algo. Depois dele criar todo o cosmos, ele vai para a sua última criação que você conhece muito bem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse... 26. Vamos lá? E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, repita assim comigo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, repita assim comigo, toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio, repita assim comigo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui. Deus, sendo soberano sobre tudo, Ele cria céus e terra. E no fim da criação Ele cria um ser chamado homem, ou ser humano, homem e mulher. E dentro desse contexto da criação do homem e da mulher, Deus divide a soberania que Ele tinha. Ele concede um pedaço dela, uma parte dela, a esse que Ele chama de homem. Por isso que Ele cria o homem e Ele fala: vocês que são a minha imagem e a minha semelhança, vocês sujeitarão a terra, a autoridade de vocês. Ou seja, vocês vão dominar sobre a terra é a autoridade de vocês, a terra pertence a vocês, vocês que mandam na terra. Posso ouvir um amém? Deus divide, Deus compartilha da sua autoridade, do seu governo, do seu reino, Ele compartilha com o homem, no que diz respeito ao âmbito da terra. Então existia céus e terra, e a Bíblia fala, e eu preciso ler isso com você, vou pedir que os meninos sejam rápidos ali e me ajudem. Salmo 115, 16. E você abra Salmo 8. Vamos lá, vamos ler esses dois textos. Em nome de Jesus. Meu Deus, já foi meu tempo. Ai, misericórdia, Arthur quase pregou aqui. Sacanagem, né, bicho? O pessoal vai vir sim. Amanhã nós fazemos um vídeo para você. Salmo 8. Não tem problema, irmão. Vamos na fé. Vamos até onde dá aqui. Salmo 115, 16. Solta para mim, Felipe. Leia comigo, irmão. Vamos lá. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o que Ele fez? Deu aos filhos de Adão. A terra, quando Deus cria o homem, Ele dá a autoridade da terra ao homem.
Posso ouvir um amém? Salmo 8, versículo 4. Vamos lá, eu vou lendo aqui, irmão, me acompanhe. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Algumas Bíblias dizem anjos. Essa palavra anjo significa Elohim, que é a mesma palavra que define Deus. Ou seja, Deus fez o homem pouco menor do que ele, em autoridade. Diga assim, uau. Diga assim, bah. Vamos lá, só um gaúcho aí. Continuação, fizesse menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o quê? Domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés, tudo lhe puseste. Então Deus cria o homem, e Deus dá para o homem autoridade e domínio. A mesma autoridade e domínio que ele mesmo tinha. Eu pergunto para você, Deus sabia os próximos capítulos de Gênesis? Sabia. Por que ele fez? Porque ele domina sobre tudo, sobre todos. Porque ele não perde o controle. Quem aqui já leu Gênesis pensando, puxa, cara, Deus se complicou aqui. Como é que Deus me deixa dar uma dessa? Como é que Deus não viu a serpente lá, né? Eu fico pensando, como assim? Não, irmão, Deus está no trono. Deus sabe tudo o que faz. Claro que nós não conseguimos compreender tudo que ele faz, mas ele sabe tudo que ele faz. Enfim, ele compartilha dessa autoridade com o homem. E agora o homem tem a mesma autoridade que Deus tinha no seu reino, um pouco dela é dado ao homem. O homem tem poder, o homem tem domínio, o homem tem autoridade. Posso ouvir um amém? Só que você conhece os próximos capítulos da Bíblia. O homem dentro disso, ele é enganado pela serpente e ele peca. E no seu pecado, tudo juntamente com ele cai. O pecado de Adão é uma das coisas que nós mais temos que entender, irmão. Porque quando entendemos o pecado, eu falei muito disso quando falamos do Evangelho, nós entendemos todo esse contexto. Porque quando Adão peca, como ele tinha domínio sobre tudo, ele causa um grande problema. Ele causa uma grande queda junto com ele. Eu sei que quando a gente lê Gênesis, a gente lê bem historinha de criança, né? Uma cobrinha e Adão que nem um bobinho peladinho, né? Ah, esse era primeiro Eva, né? Ah, é sério que se eu comer, papá. Irmão, Adão era igual a Deus. Irmão, faz um raciocínio comigo aqui. Quem lembra de Moisés? Moisés ficou 40 dias no Sinai e voltou brilhando. Sim ou não? Imagina Adão, que era feito à imagem do próprio Deus. Adão não era um bobinho, irmão. Ah, sério mesmo que eu vou comer essa maçã? Ah, meu Deus. Não, irmão. É que a serpente era bicha velha. A serpente era um nível complicado. E ela consegue enganar a Eva e posteriormente Adão. E ali Adão peca. E por ter esse domínio do reino juntamente com Deus, Adão, ele derruba tudo junto com ele. Por isso que eu não vou ler para eu ganhar tempo. Mas Gênesis 3:17. Quando Deus ele chega, depois lê na tua casa, quando ele chega para falar com Adão, por causa da queda, do pecado, ele traz uma maldição para a serpente, ele traz uma maldição para Eva, ele traz uma maldição para Adão. E quando ele fala com Adão, ele fala assim: Adão, maldita é a terra por tua causa. Cara, eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu fico raciocinando, imaginando. Pensa Adão aqui na frente de Deus, e Deus falando: cara, tudo aqui é maldito por tua culpa, porque você me desobedeceu, porque você parou de me ouvir e me ver. Irmão, aqui entre nós, a gente só peca quando a gente para de ver e ouvir a Deus. Sim ou não? Quando a gente está vendo e ouvindo, cara, nada nos tira dele. Mas quando a gente decide ver e ouvir alguma outra coisa, quando a gente decide ver e ouvir quem nós somos, algo de ruim sempre acontece. Sim ou não? Se você tivesse hoje ouvido você não estava aqui hoje. Sim ou não? Você tinha falado: quer saber? Mas você ouviu a Deus, glória a Deus por isso. Enfim, maldita é a terra por tua causa. Tudo que acontecer de ruim a partir de agora, Adão, a culpa é tua. A terra antes perfeita, a terra antes harmoniosa entre ela e o homem, agora ela sai dela, espinhos e abrolhos, e inicia-se uma guerra, Adão e terra. Por isso que Adão teria ainda algum domínio, uma ação sobre a terra, só que a terra sempre responderia mal a Adão. Por isso que o homem, na sua sabedoria e inteligência, constrói um arranha-céu, mas a natureza vem e derruba. Porque maldita é a terra por causa daquele que construiu o arranha-céu. Claro que eu estou falando de Adão. Mas faz sentido até aqui para você? O cosmos cai. E a terra agora, ela está sujeita ao pecado. Por causa daquele que a sujeitou. Romanos 5:20. Anote esse texto, irmão. Leia em casa. Romanos 5:20 vai falar que a natureza, o cosmos,
está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a terra ao pecado? Adão. E agora todo o cosmos está caído por causa de Adão. Cosmos cai, pecado entra, e junto com o pecado, o resultado do pecado. E qual é o resultado do pecado? Morte. Agora, uma terra sujeita ao pecado e um homem que não é mais eterno. A morte entrando no mundo. E o pecado na natureza e no DNA do homem. Daquele que antes tinha domínio sobre toda a criação. Aquele que tinha domínio sobre todas as coisas. Por ter domínio, o pecado fez com que tudo caísse junto com Adão. Seria muito simples, né, irmão? Se Adão pecasse e Deus falasse: Adão, você errou, você sai, Eva também sai. Vamos pegar outro. Não, o domínio estava sobre ele. Adão era a imagem de Deus. Eu estou sendo bem repetitivo, porque eu quero que você entenda isso. Adão era a imagem de Deus. A Bíblia fala, Salmo 8, pouco menor do que Deus. Por isso que quando ele cai, não é um probleminha qualquer que aconteceu. Agora o negócio não vai ficar tão bênção, não. Aquela conexão céu e terra é desfeita. E a terra agora anda debaixo do jugo do pecado. Então agora nós temos uma terra amaldiçoada, um Adão influenciado pelo pecado que está andando sobre a terra. E a terra recebendo agora a influência de Adão, a influência do pecado e a influência do império das trevas. Porque aquele que enganou Eva, agora também recebe a sua influência sobre o cosmos. Quem lembra de Jesus quando Jesus é batizado? Quem lembra de Jesus? Jesus ontem, né? Eu vi ele. Brincadeira. Jesus ele é batizado no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. E o que acontece depois? Curas e sinais. Sim ou não? Não. Ele vai ao deserto ser tentado. Por isso que a gente é cheio do Espírito e acha que vai ficar tudo maravilhoso. Nem sempre, irmão. Às vezes fica pior do que estava antes. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele vai ser tentado. E quando ele é tentado por Satanás, Satanás leva Jesus até o alto, olhando para Jerusalém. E Satanás fala para Jesus: vê os reinos do mundo. Imagina esse cenário, irmão, muito louco, né? Vê os reinos do mundo. Então, se você me prostrar em adoração, eu te dou, porque foi me dado. Então, de quem que eram os reinos do mundo? Satanás. Então, a serpente que derrubou Eva, agora junto com Adão, submetem a terra no pecado. E também recebe a sua influência. Por isso que o mundo se torna o que nós temos hoje. Uma terra caída, amaldiçoada, com homens filhos do pecado e a influência do império das trevas agindo sobre a terra. Faz sentido isso para você até aqui? Você está entendendo a dinâmica do reino? Aquele que tem autoridade? Amém? Tamo junto? E aí agora, irmão, alguém precisa resolver o problema. Eu sei que está muito parecido com a pregação sobre o evangelho, né? Como eu falei para você, as duas coisas caminham muito próximas. Alguém precisava resolver o problema. E agora eu pergunto para você, irmão, quem que causou o problema? Tempo! Quem? Para, Ricardo, que pecado. Não, fala, responda direito. Quem que causou o problema? O homem, sim ou não? E aí eu pergunto para você, quem pode resolver o problema que o homem causou? Se Deus fizesse, ele negaria aquilo que ele mesmo deu, a autoridade ao homem. Porque o homem recebeu de Deus essa autoridade. Está fazendo sentido, irmão? Então quem poderia resolver o problema? O próprio homem. O problema deveria ser resolvido pelo próprio homem. Por quê? Porque ele errou. Então ele deveria pagar a conta. Está começando a fazer um sentido para você agora, né? Ele teria que pagar pelo erro que ele cometeu. E qual foi o erro dele? Amaldiçoar a terra e deixar com que a morte entrasse na terra. Aí vem a pergunta, quem causou o Covid? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Adão, no dia que ele pecou. Porque o Covid é uma doença e doença leva à morte. Toda vez que você vê uma doença, irmão, uma situação trágica na terra, nunca pergunte foi Deus ou o diabo. Foi Adão. E você também. Porque você peca porque quer. Certo que Adão tem sua culpa, mas a escolha do pecado também é tua. Posso ouvir um amém? É o pecado. O problema é o pecado. Ontem eu estava no velório, infelizmente. E eu ali fico pensando sobre essas coisas. É tudo culpa do pecado. Pessoas choram. Pessoas passam mal. A vida de pessoas é mudada no dia do falecimento por causa do pecado. Porque não era para ser assim. Quem já viu o caso, irmão, só dando mais uma enrolada aqui, mas é interessante pensar sobre essas coisas. Quem já viu o caso de pessoas que estão acompanhando uma pessoa enferma? Você sabe que a pessoa vai morrer. E no dia que ela morre, todo mundo chora lamentando como se não soubesse que aquilo fosse acontecer. Por quê? Porque nós nunca aceitamos e estamos preparados. Porque foi o pecado de Adão
que trouxe isso. E se Adão pecou, Adão teria que resolver. Sim ou não? Faz sentido para você? Por isso que só um outro Adão, um novo Adão, resolveria o problema do domínio da terra. Só um outro Adão resolveria o problema do reino e do domínio que estava agindo sobre a terra. Estamos juntos até aqui? E aí eu pergunto para você, quem resolveu esse problema? Vamos ler comigo alguns versículos para nós partirmos para o final. Filipenses 2. Diante desse cenário, algo acontece. E é importante você entender isso. Por que que Deus se fez homem, irmão? Porque só um homem poderia resolver o problema. Deus, ou melhor, Jesus, ele é Deus, mas ele não é um fantasma. Jesus é homem. Jesus se fez carne. Vamos ler comigo aqui, Filipenses 2, 6, ou 5 melhor. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em qual forma? Forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, mas fica aí que nós vamos ler o próximo versículo. Um homem causou o problema do reino. Um homem causou um problema do domínio. Agora só um homem podia pagar essa conta. E Jesus, sendo Deus, sendo glorioso, por causa da missão do reino, não está ali, mas você sabia que estava, do reino, agora ele se esvazia da sua glória, ele sai da posição de Deus, e ele se faz igual a mim e a você, pobre mortal. Irmão, se você não entender isso, cara, você sempre vai achar as coisas do mundo mais atraentes do que o evangelho. Deus se fez igual a você. Deus defecou. Você entende isso? Eu falo isso, irmão, porque eu me escandaliza, cara. Me escandaliza. Deus fez o homem e se colocou agora na mesma posição do homem. Para quê? Para resolver o problema do reino. Para resolver o problema do domínio. Então ele se coloca na posição de homem, se esvazia da sua glória, se esvazia da sua majestade, majestade a qual ele já tinha, só que ele precisava resolver um problema que Adão causou. E dentro disso, ele precisa pagar a conta, e por isso que ele se faz servo, obediente, até a morte, e morte de cruz. E quando Jesus morre, pagando o preço, resolvendo o problema que Adão causou no jardim, versículo 9. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus ele passa pelo Calvário, ele traz salvação, mas também ele resolve o problema de Gênesis capítulo 2, e ali ele recupera o domínio e a autoridade que o homem tinha sobre a terra. Agora, irmão, novamente a autoridade volta para o homem, porque Cristo se fez homem, se colocou na posição de homem e recebeu a autoridade sobre a terra, sobre os céus e sobre tudo que há. Diga glória a Deus. Você compreende isso? Irmão, entenda algo, a terra estava sob o domínio do império das trevas, amaldiçoada, e agora Deus entra na terra, ou melhor, entra no tempo, invade a presente era, e assume o domínio para ele de novo, assume o domínio para o homem de novo. E aqui começa agora, que começa a pregação na verdade, aqui começa a se desenrolar a realidade do reino, o reino que era eterno e vindouro,
agora invade a presente era, na pessoa de Jesus. Por isso, irmão, que você vai ver Jesus fazendo algo e falando algo. É chegado a vós o reino dos céus. Quem lembra disso? Por isso que Jesus, por onde passava, ele fala, arrependam-se, porque o reino chegou. Quem que era o reino? A realidade celestial que invadiu a presente era na pessoa de Jesus. Entenda algo, irmão, eu já vou terminar. Porque agora que, eu só precisava contextualizar você agora que ia ficar bom. Mas vamos lá. Vamos que ainda dá pra gente finalizar e continuar semana que vem. Deus, no meio de um mundo caído, de uma era caída por causa do pecado de Adão, ele sempre construiu meios e métodos de entrar na era e estabelecer a sua vontade. Como que ele fazia isso? Ele fez isso com Noé. Noé, tá todo mundo pecando, separa um lugar e tua família, que eu vou estabelecer a minha vontade sobre vocês. Depois ele faz isso com quem? Com Abraão, para que Abraão gerasse um filho, e nesse filho viesse a realidade que foi perdida na terra, a realidade do reino. Depois, no meio disso, ele cria um tabernáculo. Depois do tabernáculo vem um templo, e depois do templo, o que vem? Cristo. Agora a realidade do céu, depois da queda de Adão, novamente entra no cosmos, a partir da pessoa de Jesus. Por isso que ele diz, o reino é chegado a vós. E aí quando ele fazia isso, ele dizia, viu jovenzinho, o reino é chegado a vós. Ah, que legal. Não, deixa eu te mostrar que o reino é chegado a vós. Cego, enxergue. Porque ele sinalizava um reino, uma realidade celestial. Posso ouvir um amém, irmão? Jesus invade a presente era, para estabelecer novamente o domínio do homem, mas um homem segundo a imagem de Deus, governando e dominando sobre a terra. Isso é o reino de Deus. Toda vez que Jesus curava, ele não estava fazendo isso para se exibir. Ah, deixa eu mostrar que eu sou bom. Não. Ele mostrava, deixa eu mostrar para você uma realidade maior do que essa, a realidade do reino. Cego enxergue, coxo anda, morto, não tem morte, a morte é lá de Adão, não tem morte no reino. Então, Lázaro, venha para fora. Está fazendo sentido para você, irmão? Deus entra na era e traz de volta a realidade do céu na terra, como antes no jardim. Perceba algo aqui, irmão, eu já vou finalizar. O que falei semana passada e o que falo hoje de novo, você percebe que todo o plano de Deus é para levar a gente para o começo? Você percebe isso? Você percebe que tudo que Deus faz é para fazer voltar no início? Por isso que não é sobre um lugar que eu estou indo, é sobre uma realidade que o Senhor está construindo em nós, e o reino de Deus é essa realidade, que agora age na era presente, a partir daqueles que creem naquele que entrou na era e estabeleceu o reino. Posso ouvir um amém, irmão? Jesus entrou e estabeleceu, ou melhor, e manifestou a realidade celestial através do reino. Por isso que ele pregava sobre esse evangelho. Então agora a realidade do céu, a realidade do reino, está presente na pessoa de Jesus. Só que Jesus fala algo, e eu vou terminar com isso. E semana que vem eu continuo com mais detalhes. Nosso tempo já foi. Por isso que no final de tudo isso, ou melhor, no final da caminhada de Jesus, daquele que manifesta o reino, através dessa entrada dele na terra, ele fala assim para os seus discípulos, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu preciso ir embora. Eu vou precisar vazar. E aí os discípulos entram num colapso, tipo, mas como assim, Jesus? Porque eles entendem o reino de maneira literal. O rei chegou, fechou? Ele fala, eu preciso sair. Sabe por que Jesus fala isso? Ele fala, e ele continua dizendo, João capítulo 15, eu preciso ir para que outro venha. E aí eu fico imaginando os discípulos, né? Acho que nessa hora eles sentiram, né? Acho que rolou aquele Porque, cara, se você vai embora e um outro melhor que você vem, cara do céu, que vai ser isso? Se você já é massa demais, imagina o outro. Preciso conhecer esse outro. E ele fala, pois é, o outro vai vir. Porque a realidade do reino está em mim. E eu manifesto ela por onde passo. Só que eu não quero mais que a realidade do reino esteja em mim. Eu quero que a realidade do reino esteja em vocês. E eu preciso ir para que vocês sejam plantadas a realidade do reino, como lá no jardim. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você nasceu de novo, como Jesus diz a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo para entrar no reino. Existe uma realidade dentro de você, chamada reino de Deus. Um governo, uma natureza, um poder, uma autoridade. Deixa eu ler um versículo com você aqui. Já vamos terminar. Mateus 28. Rapidão, irmão, rapidão.
Esse versículo fala sobre o porquê que o Arthur falou que a gente não faz teatro. Por causa desse versículo aqui. Vamos lá. Mateus 28. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aqui para mim, irmão. Por que Jesus não falou isso no começo do ministério? Porque precisou passar pela cruz para alcançar a autoridade que Satanás tinha a partir da queda e que antes era de Adão. Você entendeu isso? É muito importante que você entenda isso. Posso ouvir um amém? Ele fala: toda autoridade me foi dada. Só que olha o que ele fala no 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aí chega a melhor parte. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É necessário que eu vá, para que essa realidade que em mim está, a autoridade que eu recebi na cruz, agora eu plante ela em vocês. E vocês vão pelo mundo, anunciando essa realidade que agora invadiu a presente era. A era pecaminosa, agora nela há uma nova realidade. A realidade do reino. Irmão, dentro de você existem duas realidades. Existe o teu homem caído, por causa do pecado de Adão. Existe o Davi caído, por causa de Adão. Mas quando você passa pelo arrependimento e pelo novo nascimento, existe em você agora uma nova realidade, a realidade do reino. Um governo celestial que habita em você. Deixa eu só falar mais uma coisa. Eu preciso. Nesses exemplos que eu dei para você, dos lugares aonde Deus manifestava o seu governo na era caída, em toda a história bíblica, esses lugares, eles eram uma junção entre céu e terra. Sim ou não? Céu e terra. O Santo dos Santos era um lugar onde habitava céu e terra. Melhor, céu e terra. Era o homem caído entrando em uma realidade celestial. O tabernáculo era esse lugar. E João, quando ele escreve a respeito de Jesus no primeiro capítulo, ele escreve, nós lemos isso esses dias, ele escreve dizendo o seguinte: porque o verbo se fez carne, ele habitou. E a palavra que João escreve é a palavra socar, que significa ele estendeu tendas e ele tabernaculou entre nós. A realidade do tabernáculo antes vista em Israel, agora ela está presente em Jesus. A realidade dos santos dos santos que havia no tabernáculo estava presente na pessoa de Jesus. E ele pegou essa realidade, essa autoridade, esse reino e colocou em mim e em você. Por isso que dentro de você existe a realidade do céu a partir do novo nascimento. Dentro de você o céu habita. Dentro de você o reino habita. Você consegue compreender isso, irmão? Quem já pensou no Santo dos Santos quando lia? Eu me lembro uma vez nós conversando, com um jovenzinho há muito tempo atrás. Como devia ser legal o Antigo Testamento, Discussão boba, Bem nada a ver. Porque, olha o Santo dos Santos. Só que o Santo dos Santos, irmão, era um. E agora aquela mesma realidade, ela está dentro de nós. Jesus, ele diz, é necessário que eu vá, porque eu estando aqui, eu faço milagre em você, Jonathan. Mas eu indo, eu coloco uma realidade que eu faço milagre através de você, Jonathan. Irmão, diga um amém, cara. Eu juro que você não está entendendo nada. Vou orar em casa para que você lembre e entenda. Por que a gente não faz teatro, como o Arthur falou, lá no Preparando o Caminho? Porque dentro de mim, o mesmo milagre que Jesus fazia, aquela realidade agora está em mim, e eu passo anunciando a realidade do céu que invadiu a terra a partir do reino de Deus que está em mim. Se você não entender isso, você sempre será um crente chato e meia boca. Porque qualquer probleminha você não consegue resolver em Deus, porque você esfria. O colega do teu lado, pervertido, pecador, você nunca prega o evangelho para ele, indo para o inferno, porque você não entende que o céu habita em você. A cura que alguém precisa habita em você, cara do céu. Eu vi hoje à tarde
Uma moça da nossa cidade que faleceu, filha do presidente do Iguaçu, sabe o que ela tinha? Depressão. Eu falei, Deus, não dá, Deus. Me mostra o que fazer, Senhor. Eu não sei o que fazer, se alguém souber, me fale. Preciso fazer alguma coisa, cara. Eu preciso fazer. A jovem não devia ter 30 anos pela foto. Morreu com depressão. Não sei exatamente como funcionou isso, não entendo sobre isso, mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei que existe a patologia, eu sei que existe o medicamento, mas também eu sei que existe o Evangelho. Eu sei que existe o céu em mim, irmão. Cara, você precisa entender, irmão, se você não vindo preparando o caminho é porque você não entendeu essa mensagem. Isso não é para você vir. É para te mostrar que nós precisamos entender o reino de Deus. Nós achamos que o reino de Deus é um lugarzinho que a gente vai por ser um crentinho bom. Não, o reino de Deus é uma realidade que habita em mim e em você, irmão. Sabe aquele papo de crente? Tá aqui o cara do mundo. Nossa, tá feia a coisa, né? O Lula ganhou, PT, não sei o que, já era, não sei o que lá. Bomba, cabum, coisa arada. E você do lado aqui. Pois é, né, querido? Cara, que dificuldade, hein? Eu já tô falando com a mulher lá. Tem que parar de comprar umas coisas. Irmão, pega o Evangelho e fala, cara, deixa eu contar um segredo pra você. Manja Deus, então Ele está no trono. E manja o trono de Deus, então Ele também está em mim. Ele também habita aqui. Por isso, irmão, que se o governo do Brasil desabar, e Venezuela, e cachorro, e coisa arada e tal, na minha casa, eu vou falar, Senhor, a realidade dos 5 pães e 2 peixinhos multiplicados está aqui. Não tem por que eu temer. Não tem por que temer. Você está entendendo alguma coisa? Irmão, se você entender isso, cara, tua semana vai ser diferente, irmão. Tua vida vai ser diferente. Se você entender isso, cara, você vai acordar todo dia de manhã esperando alguma coisa, cara. Sabe aquela coisa de novo convertido? Que acorda esperando uma loucura em Deus? É que você esqueceu que o céu habita aí. Que o céu está em você. É tão simples, né? As coisas de Deus, elas são tão simples que elas parecem bobas. Com todo respeito e amor e temor que tenho a elas. Mas elas parecem, né? O céu em mim, que legalzinho. É a história que a gente conta pra criança, né? Juliano, deixa eu te ensinar pra você. Jesus mora no teu coraçãozinho. Cara, isso é poderoso, irmão. Jesus mora no coração dele, cara. Jesus fez uma habitação nele. E a realidade... E sabe qual que é o problema, irmão? Deixa eu judiar de você um pouco. É que você nunca lê esse livro. Esse que é o problema. E aí, por você nunca ler, você não sabe o que Jesus faz. E por você nunca ler, você não sabe o poder que habita dentro de você. Você acha que você tem que ser evangélico, quando você é um tabernáculo dos santos, andando por onde quer que você vá, por onde quer que você passe. Nós não temos ainda, eu vou falar disso semana que vem, o domínio que Adão tinha, mas a realidade que Adão vivia, eu e você podemos viver hoje, a partir da manifestação do reino, na pessoa do Filho Jesus. Deixa eu orar com você nessa noite, fique de pé. Eu tinha uns 8 versículos para ler aqui, até essa parte. Outro dia eu te conto eles. Hoje não vai dar. Mas a parte mais importante é essa. Eu precisava trazer um entendimento para você, para que você entenda algumas coisas. Mas a parte mais importante é essa. É a parte de entender, irmão, que em Cristo algo acontece em mim. Em Cristo, uma realidade habita em mim. Ela é invisível, sim, mas ela é poderosa. Ela é invisível, sim, mas ela pode se tornar visível a partir da ousadia, a partir da fé, a partir do entendimento. Cara, quantos problemas você teve nessa semana? Que você não conseguiu resolvê-los, passar por eles, enfim, porque você não, ou esqueceu, ou não entende que o céu habita em você. No céu, irmão, não há enfermidade. No céu, irmão, não há medo. No céu, irmão, há a glória de Deus. No céu, a cura. Feche os seus olhos. Por isso que Jesus, quando foi ensinar a orar,
ele diz uma coisa, e eu vou falar bastante disso semana que vem, espero que dê tempo. Ele fala algo, ele diz assim: então quando vocês forem orar, vamos começar do mais importante para o menos importante. Vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, adoração. E logo depois vocês dizem: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí eu pergunto para você: aonde o reino está? Aonde o reino está? Ele é eterno, sim, mas ele também é presente. Presente aonde? Naquele que nasceu de novo e é uma habitação do Espírito e um tabernáculo de Deus entre os homens. Ore algo nessa noite, irmão. Que o Espírito Santo te batize com ousadia. Que o Espírito Santo te batize com glória de Deus. Que o Espírito Santo te batize com o entendimento da realidade do reino. Da realidade do reino que habita em você. Ele virá, eu quero falar muito disso semana que vem. Mas ele é presente. Ele está na presente era. E ele habita em você a partir do arrependimento. A partir da nova natureza. Davi, o que eu tenho que fazer para viver essa realidade? Pergunta simples de responder. Necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito jamais verá o reino de Deus. Davi, eu nasci de novo. Então apenas manifeste por onde você passar essa semana a realidade do céu entre os homens. Se eu puder dar um conselho para você, irmão, eu sei que isso parece um pouco deselegante de se dizer, mas eu não tenho outra linguagem para isso. Ore, irmão, e fala: Deus, eu não quero ser um crente chato. Eu não quero ser um crentinho de igreja. Senhor, eu quero viver essa realidade do reino, da manifestação, do poder, da glória de Deus. Enquanto nós ministramos aqui rapidamente, ore, busque algo no Senhor. Não, irmão, não se distraia. Em nome de Jesus, irmão. Isso aqui é muito poderoso para você se distrair, cara, na real. Me ajuda a melhorar, como diz o outro. Ore, cara, busque. Busque algo, irmão. Busque algo nessa noite. Busque um toque. Busque uma ativação do Espírito em você.